Bom, nós estamos voltando agora com mais um vídeo sobre a região chamada Canaã. Nós já começamos no vídeo passado falando sobre a geografia daquele lugar, a geografia e a geografia política. Hoje nós vamos continuar falando sobre o que Canaã nos deixou. Claro que deixou muitas coisas, mas nós vamos citar uma das principais, algo que inclusive ajudou a escrever a Bíblia, ajudou a mais facilmente registrar os relatos bíblicos, que foi a popularização da escrita. O povo cananeu nos deixou um grande legado, como eu falei, que é a escrita, mas não simplesmente, não quer dizer que eles na verdade inventaram, mas eles simplificaram. O que tinha 300 sinais foi reduzido pelos cananeus para apenas 22 letras. E todas essas letras são as consoantes que nós conhecemos. E onde entram as vogais aí nessa história? As vogais entram bem depois com os gregos. Foram justamente eles que pegaram o alfabeto cananeu, que já foi uma simplificação, e eles melhoraram esse alfabeto acrescentando as vogais. Então, cananeus e gregos contribuíram para o que hoje nós conhecemos como o alfabeto. Outra coisa que nós vamos falar hoje é também sobre a religião daquela região. Quando se fala em religião, nós não podemos definir uma única religião, porque nós já aprendemos aqui no canal o seguinte, que cada cidade tinha o seu Deus, cada cidade tinha o seu rei, o seu imperador. Então, cada cidade adorava um Deus diferente. Como nós já aprendemos, cada rei era uma personificação de uma divindade. E essas pessoas adoravam aquele rei ou aquele imperador. E então é impossível falarmos sobre uma uniformidade religiosa. Na verdade, havia uma pluralidade de ideias, uma pluralidade de adoração, uma pluralidade de deuses. E então haviam várias concepções sobre religião, deuses, e à medida que a pessoa mudava de uma cidade para outra, de uma região para outra, quando a pessoa chegava naquela cidade, ela passava a adorar o Deus daquele local, o Deus daquela cidade, que geralmente era o rei ou o imperador daquele lugar. Mas nós podemos falar em divindades um pouco maiores, divindades mais abrangentes. De uma forma mais abrangente, nós podemos falar sobre divindades maléficas e divindades benéficas, ou seja, bem e mal. Aquela noção que nós temos hoje como céu e inferno. As divindades benéficas eram representadas antropomorficamente, e as divindades maléficas, elas eram imaginadas como monstros demoníacos. Ou seja, no centro, na cidade, havia aquela noção das divindades benéficas, como os reis, e eles eram cultuados. Como nós sabemos, somente os reis tinham esse poder de ser, tinham essa possibilidade de ser cultuados. Outras pessoas não tinham essa autorização. E fora da habitação, fora da cidade, do centro, principalmente em zonas desérticas, é que havia aquela ideia das divindades maléficas, que nós conhecemos como demônios. Essas divindades, elas eram altamente temidas e as pessoas jamais adoravam ou veneravam essas divindades, pois elas eram divindades que assombravam os desertos. E os reinos, eles eram divididos basicamente em três entidades. A entidade Baal, que era o governante do céu, Ian, que era o governante do mar, e Mote, o governante do submundo. Então, como nós sabemos, havia uma diversidade de religiões, adorações, vários deuses naquela região conhecida como Canaã. E havia um panteão cananeu, ou seja, várias religiões, uma hierarquia de divindades. As divindades cananeias eram organizadas num panteão bem
organizado. Havia um Deus supremo chamado El. E esse Deus era um Deus conhecido como um Deus idoso, que era um conselheiro dos outros deuses. Ao lado desse Deus, El, havia a sua deusa chamada Azera ou Azera, como você queira falar o nome. E também havia uma mulher mais jovem, o nome dela era Atirate. Depois desse casal, que seriam os deuses superiores, um deus idoso, conselheiro dos outros deuses inferiores, havia um deus, digamos assim, local, um deus terreno. Esse deus é o conhecido Baal, que é muito mencionado na Bíblia. Baal tinha uma esposa irmã, o nome dela era Anate. Então, para a gente fazer um resumo, nós temos no topo El e a sua esposa Azera, ou Azera. Em segundo lugar, tinham os seus filhos, que eram Atitarte, que era o deus da noite, e Atitar, estrela da manhã, Shapzu, o sol, Iari, lua, Sha'ar, aurora, Shalim, crepúsculo, Rezep, Marte, Baal, deus da tempestade, Iam, deus do mar, Mot, deus da morte, e Anate, uma deusa guerreira. Em terceiro lugar, tinha um deus chamado Kotar Ua Aziz, que era considerado um deus artesão. E por último, as pessoas consideravam que existiam trabalhadores divinos como mensageiros, porteiros e outros servos. Os deuses El e Azira, eles eram descritos como deuses idosos de cabelos grisalhos. E o El era conhecido pelo povo cananeu como um deus criador dos homens e dos demais seres vivos. Esse Deus era considerado um Deus amistoso, um Deus benigno e profundamente sábio. Outro Deus conhecido na região era o Deus chamado Elion, que era um Deus pai de 70 outros deuses, chamados de El também. El seria um Deus distante, e a preferência por Baal foi dada para as pessoas daquela região, porque uma vez que El era considerado um Deus distante, as pessoas julgavam Baal como um Deus presente, um Deus aqui na terra. Baal também tinha as suas esposas. A palavra Baal significa senhor, proprietário ou marido. Então Baal era o deus da tempestade. De acordo com a crença, ele é que mandava os temporais e controlava tudo que vinha do céu. Ele também era considerado o governador da vida urbana. Então, como Baal era um deus adorado em várias cidades, era comum nas cidades você ver nomes que fossem variações do termo Baal, do termo Senhor. Por exemplo, Baal Zapon, Baal do Líbano, Kiriat Baal, Baal Azor, entre vários outros nomes. Também aparecem outros nomes como Baal Shamen, que significa Baal dos céus, Baal Zebul, que significa príncipe de Baal, ou Baal Berite, que significa Baal da aliança. E Baal era apresentado também como Baal Melkart, que significa rei da cidade. Agora eu tenho uma pergunta para fazer para você. Você sabe o que a região chamada Canaã tem a ver com prostituição? E o que mais essa cidade, essa região chamada Baal e a prostituição tem a ver com a Bíblia? Você vai saber sobre isso no próximo vídeo da próxima semana. Muito obrigado para você que nos acompanhou até aqui e até a próxima.